Ô, vem cá, quer vir aqui com a mamãe? Aqui. É um leão. Ai, ai, ai. É um leão. Leão. Quer vir aqui com a mamãe? Deixa isso aqui, ó. Isso aqui tá molhado. Não, a mamãe vai aqui agora, ó. Oi, Thaísa. Oi, Eve. O Didi, deixa isso aqui com a mamãe. Tô com medo dessa tinta aí. Ai, ai, ai. Oi, Gabi. Oi, Joel. Oi, Nai. Tudo bem, nega? Beijo. Oi, Mari Lacombe. Meu Deus, quanto tempo, nega. Oi, Pamela. Tudo bem, ideia? Que bom ver a gente. Tô com saudade das nossas lives. Boa tarde, gente. Oi, Fê. Linda. Tão maravilhosa, né? Oi, Sabrina, bom ver a gente também, bom mesmo ver a gente. É a nossa primeira live desse ano, né? E já quero de antemão desejar que seja um ano tão maravilhoso pra gente, que tanta coisa boa aconteça. Então, estamos aqui, nós, na nossa contagem regressiva, hoje completo 37 semanas de gravidez. Então, daqui pra frente, a gente sabe que roda pouco, né? Daqui a pouquinho temos mais um pretinho na área. E sabe o que tem super a ver o que eu queria conversar hoje com a gente? Nosso papo rápido de sexta-feira, meio-dia, pra gente, enfim, colocar nossa cabeça no lugar, respirar um pouquinho, né? E desde que o Pretinho entrou de férias, que foi no início de dezembro, eu coloquei a minha cabeça para refletir como é que eu ia passar esse período com ele, porque a gente podia colocar em colônia de férias, acabou que a gente não achou nenhum lugar que fosse fácil pra gente. E aí, então, a maior parte do tempo a gente fica o tempo todo juntinho, né? O Ricardo tá trabalhando ainda de manhã e à tarde normal. E eu me dei, de fato, um big descanso em dezembro e janeiro, trabalhando menos, né? E assim, realmente colocando só o que eu de fato preciso fazer. Até deveria colocar um pouquinho mais de trabalho agora, essa sensação quando a gente descansa muito é esquisita, assim, esse preparo para não trabalhar um período é meio esquisito. E aí eu comecei a pensar, poxa, tudo na vida pode ser melhor do que a forma que a gente já conhece. Entretanto, é preciso que a gente olhe as coisas com essa pergunta. Isso é bom, mas como é que essa coisa pode ser melhor, né? E... Oi, gente. Oi, Ju. Oi, Cris. Ai, quanta gente legal. Oi, Tá. Oi, Simone. Oi, Rê. Oi, Joyce. Beijo, Pipo. Oi, Mi. Meu Deus, que saudade. Rê, Trindade. Ah, como eu amo a gente. E havia alguém da acupuntura ali. Ai, acupuntura é tudo na vida. Linda. Oi, Ju. Maravilhosa. Tu que és inspiração. Saudades também, Sônia. Que bom que a gente tá aqui, né? E aí, eu pensei assim, não. Eu lembro que eu fui uma vez para os Estados Unidos. E eu fui num outlet. Quando a gente viaja, a gente gosta de ir nos outlets, né? E tinha um menino que ele era responsável por abrir e fechar o espaço para fazer os provadores de roupa da loja, né? Então ele tinha que abrir e fechar os provadores. A responsabilidade dele era varrer esses provadores para o próximo entrar, fechar e só abrir então quando o próximo viesse. E esse menino, ele estava muito, muito, muito bem vestido, muito bem penteado, todo cheiroso, assim, e com um som conectado no celular e no fone. E eu estava sentada, enquanto eu esperava, né, quem estava junto comigo provar as roupas. E eu observava que cada vez que alguém entrava e saía nesse provador, ele ia dançando pro provador, fechava, dava até um gritinho meio Michael Jackson, assim, com as músicas que ele estava escutando. E como eu passei um tempo ali esperando o pessoal provar as roupas, deu tempo de observar que ele fez isso, que ele era assim, que ele fazia isso. E aí eu olhei pra ele e disse assim, vem cá, tu gosta bastante desse trabalho, né? E ele respondeu, não é que eu gosto desse trabalho, é que essa é a melhor maneira de fazer esse trabalho, né? E aquilo virou pra mim uma big de uma lição, porque foi o que eu comecei a refletir no início agora das férias do João Ricardo, nesse processo de finaleira de gravidez, sobre como tornar tudo o que eu tenho que fazer algo prazeroso para mim. Qual é a melhor maneira de fazer, né?
Então, desde como é que eu vou dormir, ou como é que eu vou me alimentar, ou a forma que eu vou tratar cada pessoa que eu encontro, sempre tem um jeito melhor de fazer do que o jeito que a gente já vem fazendo. E qual é esse jeito, né? Então, essa era a minha pergunta na minha cabeça, assim, de o que eu podia fazer para a colônia de férias do João Ricardo ser em casa, né? E, gente, tem sido uma experiência muito interessante, assim. A gente tem passado por algumas intercorrências, sabe? De dificuldades, né? Claro que no final da gravidez a gente fica mais pesada, fica mais lenta. Eu tô toda slow, assim, com dificuldade de levantar, andando já com, sabe? Tô bem barrigudona. E curtindo bastante essa gravidez, porque essa pergunta ela também pode ser feita para isso, né? De como é que eu posso melhor viver a minha gravidez e desfrutar de tudo que me acontece, mesmo que eu esteja resfriada, por exemplo, né? Que eu tô meio resfriadinha. Deitei no ar-condicionado, mas assim, ó, botei o ar-condicionado e dormi com, tipo, blues top, sabe? A hora que eu vi aquele ar-condicionado vindo em mim, tava muito gostoso, mas sabe quando você tem certeza que vai te resfriar? Não deu outra, né? Aí, eu comecei a fazer uma lista de tudo que eu poderia inventar com o João Ricardo, junto com o Ricardo, eventualmente ou não. E eu fui me encantando com aquela lista. E fui percebendo que, para que o João Ricardo gostasse da rotina dele mais em casa, que eu também tinha que desfrutar de uma rotina ou de uma organização. E eu vi que, inclusive, esse é um dos pressupostos, sabe? A minha meta esse ano, né, a habilidade que eu quero desenvolver com mais competência, que eu comecei já ano passado a desenvolver, é da organização nas coisas, a disciplina, a rotina, como isso ajuda a gente, né, people? E como a gente saber qual é a ordem para se fazer as coisas, como isso auxilia o fluxo da vida, né? Então a gente tem brincado de todo tipo de coisa juntos, desde dar banho nos bichos, a pintar e massinha, e a fase dele tá super dino. E eu tenho passado momentos de grande alegria, percebendo que quando nem sempre a gente se faz essa pergunta, né? Então, agora a gente comprou para ele um banquinho para ele subir ficar na altura da pia, para ele abrir a pia, molhar a escova de dente, escovar os dentes. E o quanto para ele tá chique, assim, o quanto ele acha sensacional agora a hora de escovar os dentes, e que antes era meio estressante porque ficava aquela coisa meio solta, ele também não entendia muito bem o que a pia tá fazendo ali, é fora da altura dele, né? E essa pergunta tem sido a chave para o meu processo de lidar com as coisas que a gente tem que viver. Como eu posso melhor fazer as atividades da minha rotina, né? Qual é a melhor maneira de executar? E quais são os instrumentos que organizam isso também, né? Eu brinco, lua em virgem, né? E eu sou, assim, uma parte minha muito, muito, muito gosta de organização. E eu não consigo fluir muito bem quando eu tô desorganizada, sabe? A gente tá... Aliás, acho que ninguém flui bem desorganizado, né? Tem coisa, assim, que é tão essencial, coisa que é tão básica, que eventualmente a gente não investe em fazer. Então, ontem, ou anteontem, chegou a minha rotuladora. Eu comprei uma rotuladora, porque eu organizei o armário do João Ricardo conforme os tipos de roupa, né? Então aqui, conjunto sem manga, conjunto com manga longa, moletom, os uniformes, as fantasias, as bermudinhas, regata, camiseta normal e calça, né? E a gente nem sempre investe nos instrumentos, né? Eu venho admirando cada vez mais o pessoal que trabalha com organização, sabe? Com, tipo... Tem um nome, não tem? A Vanessa Biondo, que é uma cliente nossa do Life, que depois virou uma grande amiga, é uma referência minha para isso, porque ela é maravilhosa e ela sabe trabalhar com organização. Mas o que eu noto justamente é isso, assim, que a gente nem sempre investe nos instrumentos para ajudar a gente a se organizar. Os calendários, as rotuladoras, os Tupperwares, né? Os armários, o lugar onde colocar as coisas, né? Como a gente, esse ano que passou, a gente se mudou muitas vezes, fez obra, a nossa casa ainda tá com muita coisa para fora. Sabe quando você fala assim, meu Deus, quanta coisa ainda fora do lugar. E também é bom, sabe, people, quando a gente bota tudo para fora do armário, porque a gente passa uma peneirona, né, do que tem que ficar, do que é essencial, do que é absolutamente necessário. Mas, sinceramente, esse ano começa para mim muito com essa pergunta e esse jeito de interagir com o Chuchu, assim. Qual é a melhor maneira de fazer e o que eu preciso investir em ter, em termos de instrumentos, para garantir que isso possa se organizar.
Eu tenho certeza que muito do sucesso que nós não tivemos em algumas coisas ainda tem relação com a nossa desorganização, né? Com o nosso espaço da casa mesmo. Na roda da vida, existe uma área chamada casa e ambiente, na roda da vida que eu uso, sabe? E eu lembro que eu coloquei essa área da vida, quando eu aprendi, na minha primeira formação, não tinha casa na roda da vida, né? Não era uma área. Uma área, normalmente, o que tem, né? Trabalho e carreira, finanças, saúde, relacionamento amoroso, vida social, hobbies, espiritualidade. Tá lá isso, né? E não tinha a área da casa. Só que eu só aprendi isso porque um dia eu estava no meu apartamento, onde eu morava, e eu falei, meu Deus, a minha vida tá tão boa, mas tem alguma coisa errada. O que que é? Tem alguma coisa que não tá rodando bem, né? E eu olhei em volta, eu morava num apartamento de 30 e poucos metros quadrados, assim. E tava tudo, assim, em arara, tava tudo nos armários meio exposto, meio bagunçado, meio depois eu faço. Meu irmão que dizia, né, que o micro se reproduz no macro. E isso é tão real porque a nossa casa e a forma como a gente trata as nossas coisas, ela só representa como a gente trata tudo sobre nós, né? É uma questão de autoestima, a gente investir em cuidar do que é nosso e do que a gente tem e de organizar isso, né? E aí casa passou a ser uma área da vida, fundamental, assim. Até vi que a Ana Trevisan entrou aqui, a Ana que é uma super arquiteta, paisagista. Quem trabalha nessa área de desenhar espaços, né? De encontrar maneiras de compartimentalizar as coisas que nós temos, ajuda muito a gente, sabe? Não dá pra gente fazer uma obra sem projeto, hein, people? Da mesma forma, não dá pra gente querer avançar sem organização, sem saber onde estão as nossas coisas, sabe? Beijo, beijo, Ana. Te amo, te amo. Oi, Sandra. Não tem como não amar, né? É arquiteta premiadíssima e pessoa gente fina demais. Então, assim, a primeira pergunta do ano pra mim é como melhor fazer aquilo que eu tenho que fazer. E tem sido fantástico, porque eu tô criando, assim, um espaço pro João Ricardo, que vai servir muito ao Valentim e aos amiguinhos deles, quando eles vierem aqui, né? Que tem um rito, que tem um jeito de ele perceber como a rotina dele vai funcionar. Dentre outras coisas, também pra... Eu não sei, eu ando muito, muito, muito cansada mesmo de internet, de TV e tal. Eu tenho sentido muito mais vontade de fazer as coisas, assim, de... não sei explicar muito bem. Eu acho que eu tô na crise dos 40, sabe? Então eu tô numa fase, assim, de gostar de coisas que são novas pra mim. Enfim, mais alguém nessa? E eu noto, assim, que quando a gente passa mais tempo muito envolvido num mundo diferente do que aquele que a gente tem mesmo, a gente fica um pouco mais ansioso, um pouquinho mais nervoso, né? E como eu notei essa diferença com o Pretinho, eu fiquei um pouco assustada, assim. É uma coisa que eu falei, não, a gente precisa ter um lugar organizado, um espaço em que cada cantinho que a gente visita e que a gente mora seja projetado para a gente se sentir organizado e com prazer, sabe? Tipo assim, a minha cozinha tá programada para me fazer feliz. Quando eu abro a minha geladeira, tá tudo organizadinho, ajudando a minha cabeça a encontrar as coisas quando eu procuro por elas, né? E esse é o segundo passo para mim do ano. A organização, ela demanda investimento de tempo, investimento de informação, de conhecimento, para a gente poder usar esse instrumento para a gente avançar, né? Agora, a organização, é melhor estar num lugar organizado, sem dúvida, sem dúvida. Ah, Manu, beleza, estamos com saudades aqui de ti em casa. Há pessoas muito desorganizadas que conseguem ser muito produtivas, não? Olha, eu sinto assim, né, os artistas, né, eu sou uma pessoa mais desorganizada que organizada, do ponto de vista das ideias, né, eu não tenho uma sequência ou um jeito de pensar, eu penso muito amplo e depois eu foco. Só que eu sinto que a organização é um conceito muito íntimo, o como a gente se encontra nas coisas é um conceito muito íntimo, né. Então, tem coisas que são mínimas. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma cultura de um espaço chamado Command Center. Não sei se vocês já ouviram falar no Command Center. É um negócio genial. O Command Center, ele fica entre a cozinha e a sala. Ele é uma parede que tem uma cadeira com computador, tipo um mini escritório. E nesse Command Center, o centro de comando da família, tem os documentos, tem as chaves,
tem o calendário da semana, os arquivos necessários, enfim, já ali na mão para pagar as contas, tem as contas, os correios, né? É um espaço bem burocrático da família, assim. E esse Command Center, ele sempre me encantou, porque como eu sou uma pessoa que deixa a chave num lugar, depois deixa a bolsa no outro, tu ter um lugar onde isso se concentra, ajuda, sabe? E eu vejo que a gente não faz muito esse Command Center, quer dizer, a gente tem que saber pelo menos onde estão as coisas mais básicas para fazer a nossa vida funcionar. Eu sinto que a nossa tendência é deixar, sei lá, a renovação do passaporte só para quando o passaporte está encerrando, né? Ou verificar o pagamento da conta quando às vezes a conta já passou. Tem gente que é mega organizada, né? Que tá ouvindo isso e fala, meu Deus, como assim? Mas eu sinto que tem pessoas que, se tivesse um command center em casa, as coisas fluiriam mais, sabe? Porque organização é limpeza, né? Organização é tudo de bom. E a gente tem investido bastante, assim, em pensar isso. Até agora há pouco chegou uma cômoda que a gente comprou para ajudar nessa parte da nossa organização, umas prateleiras novas, enquanto o nosso projeto arquitetônico não fica pronto, sabe? Então, pesquisar sobre onde a gente vai concentrar a nossa base familiar, né? Ou os nossos documentos, as nossas chaves, bolsa, contas, correio, calendário. Isso começa a ajudar a gente a fazer um planejamento mais extenso. Assim, né? A administração do tempo é um assunto que a gente vive buscando, né? Só que o que acontece? Eu só consigo administrar o tempo quando eu consigo ter tempo. E muitas das vezes a gente vai vivendo só as nossas pendências, né? E viver pendências impede a gente de performar e de atingir melhores resultados. Então o que eu sinto é que quando a gente está muito desorganizado, a gente está vivendo uma vida baseada nas nossas pendências. E aí fica difícil planejar. Fica difícil se eu não sei o que acontece na minha semana, se eu de repente não tenho um cardápio do que eu vou comer naquela semana, conseguir fazer coisas maiores. Até agora há pouco eu estava fazendo um atendimento e há um projeto bem grandão para ser feito com essa pessoa, assim. E aí eu disse para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, sabe a cebola do Outback? Sabe o palmito pupunha do Madeiro? Toda vez que a gente vai fazer algo maior, é importante que a gente lembre de ancorar algo que tem uma expectativa maior em algo que tu sempre vai fazer muito bem feito. Porque tudo vai se replicar a partir daquele símbolo, né? Daquele sinal de que é algo muito prazeroso sendo feito, algo muito bem feito sendo feito. Por que eu falei isso pra ela, né? Porque eu noto que a gente, às vezes, pensa no restaurante inteiro sem pensar na cebola, né? Sem pensar no palmito ali. Daí a gente não consegue fazer nenhuma boa cebola e não consegue fazer nenhum bom hambúrguer. Isso tipo, vamos supor, né, que seja esse tipo de restaurante como é o Madeiro ali. Um dos fundamentos para a gente poder avançar é uma base muito bem constituída. E o que eu sinto é que a gente não usa muito do nosso tempo na base. A gente sempre está no sonho grandão lá, sem fazer bem feito o planejamento da semana. Então, como é que eu quero administrar o meu tempo melhor se de repente eu estou desorganizada, né? Ou se de repente eu estou vivendo a minha vida só com pendências ou com coisas que eu ainda não decidi, não resolvi, não enfrentei. Então, sem um command center, depois dá uma pesquisada, sabe? Sobre o command center na internet, assim, que tem muita referência. Tem gente que já faz, que já tem. O pessoal que trabalha com organização pessoal e tal faz isso, sabe? E sinto que seria uma boa coisa a gente ter alguém que ajuda a gente a investir direito naquilo que a gente precisa fazer para começar a conseguir fazer escolhas melhores e com toda a humildade reconhecer que às vezes não dá para fazer uma big meta, né, um super hambúrguer sem antes fazer muito bem aquela cebola fritinha lá que eles têm, né? Então, eu tenho criado aqui a ideia, né, na nossa família do Command Center pra gente, pra mim e pro Ricardo, né, porque é o que a gente entende já, porque a gente já cresceu, né, e pro Pretinho uma noção de rotina mesmo. Eu fiz até, aqui vocês terem aqui a forma como eu me organizo, essa aqui é a minha lista de todas as coisas que eu quero incluir no nosso Command Center. E aí eu falei, nossa, tem coisas que eu preciso, olha, uma impressora, porque isso facilita quando eu preciso ir ao médico, por exemplo, ele manda o pedido, tipo, amanhã eu tenho que fazer meu exame de sangue do pré-natal, sábado de manhã lá no Santa Luzia.
eu preciso do pedido médico. O pedido médico tá lá enviado pelo site, mas eu preciso mandar impresso. Uma impressora facilita. Um espaço para... Isso aí é bem coisa minha, né? Para laços, papel de presente, etiqueta, pacote. Porque às vezes a gente compra um presente e tem que entregar e não tem como fazer aquele presente. E eu amo isso, né? Amo, amo, amo. Colocar algumas fotos da família, colocar as nossas metas, né? Colocar quais são os nossos valores e os nossos princípios a serem respeitados pela família. Colocar o planner da limpeza, que eu tenho um planner, né? E tem uma parte que é toda voltada para a limpeza da casa. Colocar as compras que precisam ser feitas, o calendário daquele mês e da semana, as cartas, contas e notas. Colocar mantras e gratidão, sabe? Você tem um mantra diário, tu vai ali no teu command center e vai lendo aquele mantra. Eu gosto da coisa mais sensorial, né? Eu gosto mais de ter impresso do que nos aplicativos, mas é por estilo, né? Para mim o command center ele tem que ter uma coisa visual. Um caderno de anotações, um quadro das visualizações das nossas metas. Se eu não comprei ainda, quero comprar relógio e colocar o relógio assim com o horário de onde estão as pessoas que moram fora, mas que são meus amigos, para saber qual é a hora deles, para eu poder ligar. Então assim, eu tenho gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que mora na Austrália, tem gente que mora em Londres, né, na Irlanda. E eu sempre pergunto, mas que horas tem? Né? Daí eu sempre, sabe aqueles relógios de hotel? Eu acho muito massa. Um quadro branco, eu quero, no nosso command center eu vou deixar, a gente tem, né, o quadro branco, eu só vou localizar um espaço para anotações gerais, fazer uma campanha do mês da família, tipo, o mês da organização do armário, o mês de a gente sentar todo mundo junto para fazer uma meditação, inventar as nossas campanhas, e também os telefones importantes, porque essa coisa dos telefones importantes foi tão bonitinha, essa foi a primeira coisa do command center que eu fiz. E foi gostoso, assim, escolher quais eram as pessoas para quem a minha família poderia ligar em caso de emergência, sabe? Foi meio simbólico, assim, foi meio emocionante até. Aí botei ali, né, os números para colocar, tem que ligar, o número já tá no command center, porque eu posso ligar rapidinho, né? Portugal, né, Carlinha? De um tempo para cá tenho visto minha casa como uma empresa, com áreas, setores e principalmente responsáveis por cada atividade. Exatamente. Cada fase da nossa vida a gente tem algumas responsabilidades. A criança, né, quem tem filhos, já pode adotar algumas dessas responsabilidades, né? Então o pretinho agora consegue colocar roupa suja no cesto, jogar lixo no lugar, arrumar os brinquedos dele. E é importante que a gente vá estimulando isso, né? E com o tempo distribuindo as responsabilidades da casa, com certeza. Assim, E isso tem que estar combinado. Para isso tudo tem que ter diálogo, né? É uma coisa assim... Essa semana aconteceu uma coisa sobre a questão do diálogo, que eu acho que é uma coisa que vale a pena compartilhar pra gente ir finalizando aqui, né? Eu comprei, a gente aqui em casa comprou uma quantidade de produtos específicos para fazer o nosso Natal, para fazer a nossa árvore de Natal. E como era personalizado, a ideia era usar as bolinhas da árvore de Natal como lembrança do nascimento do Valentim. Meio que fiz uma coisa 2 em 1, assim. Quando chegou o Natal, o produto não chegou. E aí a pessoa me avisou que não ia chegar o produto. E eu falei, não, eu entendo, ser empresário não é fácil, né? Houve uma promessa não cumprida. Eu tinha encomendado isso e mais outras 3 coisas para o mesmo fornecedor. E aí não chegou nenhuma dessas coisas. Mas eu falei, não, tudo bem. Vai chegar em tempo pro nascimento do Valentim. Hã? Que medo. Meu Deus do céu, quanta coisa você colocou nesse jacaré, filho. É um elefante, Lelê. Vem cá dar um beijo pro pessoal. O pessoal ama ver você. Vocês estão vendo ele aí? Não, né? Peraí, filho. O leão. O leão. Tá, daí, o que acontece? Não, tá ali fogueteando. O que acontece? O produto que a gente encomendou chegou ontem. Bom, o Valentim não nasceu ainda, tudo certo. Só que chegou só uma parte da encomenda. Nós encomendamos 4 coisas, veio só uma. E aí eu entrei em contato com a pessoa e falei, vem cá, o que aconteceu? Né? A gente encomendou uma coisa, pagou por uma coisa e chegou só uma parte. E ela falou assim, é que a outra encomenda que tu me pedisse, eu só consegui o molde em inglês e eu preciso traduzir. E eu disse pra ela, olha só,
eu entendo isso, só que é responsabilidade do teu negócio fazer a entrega ou comunicar ao cliente que não vai chegar, porque existe uma expectativa. Eu abri a caixa toda feliz, eu já tinha aceitado o primeiro atraso, então quando chegou a encomenda eu abri feliz essa encomenda, achando que ia estar tudo lá dentro. E não estava nada lá dentro, um quarto do nosso pedido. E eu não discuto, sabe, Pipa, eu penso assim, não quero nenhuma inimizade ali e penso que dos males o menor, porque eu pelo menos posso conversar com ela e pedir para que conserte o erro em tempo, se possível, né? A minha decisão foi de devolver o produto, na verdade, mas consertar dialogando. Eu falei para ela, olha, a gente pode ter todo o talento do mundo, todo ele, mas se alguns princípios não forem cumpridos, esse talento ele se perde, ele deixa de ter valor. Então, cumprir com a nossa palavra, a gente ter essa organização para conseguir cumprir com essa palavra, ou no mínimo dialogar, faz absolutamente todo sentido. Então, era necessário que tu me comunicasse isso para que eu pudesse me preparar, para que eu pudesse diminuir a minha expectativa com relação à tua entrega. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente até pode ter um command center, né? E desejar essa organização. Mas essa é uma escolha familiar, assim. Essa é uma escolha de convivência dentro da empresa, com os nossos amigos, e especialmente na família, que é onde tudo começa. É um fundamento o diálogo e a construção conjunta disso, né? Então, assim, sem essa transparência, sem essa confiança, sem conversa, não existe instrumento que funciona e nem talento que se supere, entendeu? A coisa tem que ser feita com uma base muito concreta e uma escolha muito nítida de reciprocidade nisso. Então, quando eu comecei a construir o nosso Command Center, que na hora certa eu compartilho com a gente, né, que eu estou nos meus experimentos ainda, eu vi que esse interesse em concentrar essa organização ou essa rotina do pretinho, né, dentro das rotinas de disciplina dele ali, das coisas e da forma de lidar com os brinquedos e as brincadeiras, né, que isso depende da nossa escolha em fazer, assim, e que ter junto alguém para pensar isso é bastante importante, né? Deixa eu dar beijo geral em todos. Oi, Marta, beijo, linda. Obrigada, Cris. Oi, Laércio. Oi, Carol. Que bom, Vivi. Obrigada. Beijo, Salete. Quanta gente linda aqui. Eu quero compartilhar o meu desejo de que esses sejam um super ano pra gente. Dizer que estamos aí na contagem regressiva para o nascimento do Valentim, que a partir de agora pode nascer a qualquer momento, mas o médico acha que vai estar lá pelo dia 20, por aí. Meu chute é dia 18 ou dia 24, se for mais ou menos dentro da semelhança ali do período do pretinho. Dizer que a gente está com inscrições abertas, people, por 27 dias, para a turma 51, que começa em fevereiro. Vamos continuar firme e forte no trabalho. Mas, gente, vamos super agradecer. Por aqui tá tudo bem, tá tudo correndo certinho. Mais grávida do que nunca, assim. Dessa vez eu fiquei muito grávida. No pretinho eu não achei que fiquei tão grávida assim. Mas curtindo essa fase bastante. Sempre muito grata pela nossa amizade. Desejando um ano, assim, de muita leveza e de diversão. De prazer nas coisas, né? Que a gente possa se perguntar o que eu venho me perguntando, assim. Como fazer para ser legal tudo que eu sempre faço. Sabe? Para dar prazer naquilo. E o que eu preciso ter em termos de estrutura para me organizar. Porque a organização leva a gente muito longe. Um beijo muito carinhoso. Obrigada pela nossa mega audiência. Quanta gente, tá? Contem sempre comigo. Obrigada também, nega. Obrigada. Um beijo carinhoso, um bom almoço e um bom final de semana. Fiquem com Deus.